Como você soube primeiro no canal do Nicola, Juninho é o novo reforço do Flamengo. Vídeo de hoje traz todos os detalhes do acordo com o Karabag. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Flamengo. Vazou imagem da nova camisa rubro-negra. É só um pedacinho, mas já deu para perceber que mantém-se o padrão da camisa da temporada passada, com faixas, obviamente na horizontal, vermelhas e pretas menores do que aquelas habituais, camisa parecida ao do ano passado. Para repercutir uma informação que você soube desde o começo em primeira mão no canal do Nicola. Fui o primeiro a dizer por aqui que Juninho, atacante de 28 anos do Karabag, interessava. Também fui o primeiro a dizer que sim, que as tratativas haviam avançado. Cheguei a dizer nos últimos vídeos que estava tudo acertado, era questão de definir detalhes com o Karabag. A operação está concluída. 5 milhões de euros ou 31 milhões de reais que serão quitados em duas vezes. A primeira metade à vista e a outra metade a partir de agosto. Juninho vai assinar um contrato de 4 anos que vai lhe garantir 5 milhões de euros na totalidade do tempo, ou seja, trazendo para a nossa moeda e dividindo pelo número de meses, incluindo o 13º, dá para dizer que o Juninho terá vencimentos na casa dos 500 mil reais mensais. Nome indicado por José Boto, defendido pelo Felipe Luiz. Tanto o Boto quanto o Felipe Luiz chegaram a telefonar para o Juninho, pedindo que ele abrisse mão de uma proposta do Sevilha para que defendesse o Flamengo. A proposta do Sevilha era um pouquinho pior do ponto de vista financeiro, mas permitiria a ele continuar jogando na Europa, dessa vez num cenário muito mais interessante do que o Azerbaijão. Atleta que chega para fazer a função do centroavante, enquanto o Pedro se recupera de lesão. A partir do momento em que o Pedro estiver à disposição, dá para imaginar Juninho e Pedro atuando juntos, desde que o Juninho performe como se espera. Só para completar, o primeiro reforço da era BAP teve um empurrãozinho do Fabrício Bruno, é que com a grana que o Flamengo arrecadou, o depósito caiu nessa sexta-feira de 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais, o Flamengo se sentiu confortável para fazer o pagamento de metade, 2 milhões e meio de euros para o Karabag. A saideira é sobre Eric Pulgar. O volante decidiu ir embora do Flamengo, isso não é novidade, e o objetivo dele é voltar para a Europa. Ele entende que o calendário no Brasil é extremamente desgastante e procura clubes por lá. Seu vínculo se encerra em dezembro, o Flamengo precisa tomar a decisão de vendê-lo agora ou correr um enorme risco de perdê-lo sem qualquer custo, de graça, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Preciso responder agora o que o Flamengo pensa sobre o futuro de Bruno Henrique. O atacante, que virou alvo recente do Atlético Mineiro, tem uma série de especulações que surgiram, quero esclarecer todas elas. A começar com a notícia de que Bruno Henrique estaria vendendo a mansão que ele tem no Rio de Janeiro e procurando casa em Belo Horizonte. Não confere. O Bruno Henrique até vai mudar de casa, mas dentro do próprio Rio de Janeiro. Ele comprou uma mansão muito melhor e maior, está terminando a mobília e a tendência é que quando ele volte dos Estados Unidos, onde o Flamengo faz a pré-temporada, já se mude para casa nova e aí sim ele vai vender a casa antiga no Rio de Janeiro. Negociações em relação ao Atlético. O Galo sondou o staff do jogador para tentar entender as condições. O Atlético esperava que o Flamengo não fosse utilizar o Bruno Henrique e a partir daí poderia apresentar uma proposta, mas o caso é completamente diferente. O Denis Ricardo, que é empresário do Bruno Henrique, chegou a entrar em contato com dirigentes do Flamengo, mas especificamente com o José Boto, para saber se o Flamengo tinha a intenção de utilizar o atleta, e o que o Denis Ricardo ouviu foi de que não há interesse do Flamengo em negociar o Bruno, ninguém do Atlético fez proposta oficial e de que o jogador está nos planos do Felipe Luiz. Diante disso, fim das especulações sobre Bruno Henrique jogando com a camisa do Atlético. O Galo, se quisesse, precisaria ser bem mais arrojado e agressivo, apresentando uma proposta para tentar tirar o jogador do Flamengo, o Bruno Henrique, que já havia revelado em outros tempos ser torcedor atleticano. Preciso te contar agora de forma exclusiva o salário de Fabrício Bruno no Cruzeiro. E dá para dizer que o Raposa precisou abrir os cofres para fechar com seu novo defensor. Fabrício vai receber aproximadamente R$1.250.000 por mês, tornando-se assim um dos zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. O único que eu me lembro que ganha mais entre os defensores no futebol atual é o Gustavo Gomes, que recentemente inclusive teve seu contrato renovado no Palmeiras, salário na casa de R$1.300.000 por mês. O
Davi Luiz até recebia mais R$1,5 milhão, mas não teve seus vencimentos ou seu vínculo prorrogado no Flamengo. Fabrício Bruno, que assinou por 4 temporadas, foi anunciado como novo reforço da Raposa na noite desse sábado, operação de 7 milhões de euros ou mais ou menos 44 milhões de reais. Cruzeiro garantiu ao Fabrício Bruno um aumento de mais ou menos 35% em relação aos vencimentos que ele tinha nos tempos de Flamengo. Fabrício Bruno no Fla ganhava perto de R$900 mil mensais. Grana dos 44 milhões de reais, que inclusive já está nos cofres do Flamengo e permitiu ao rubro-negro a aquisição, o fechamento, o acordo com o Qarabağ pelo Juninho. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Flamengo. Preciso falar agora sobre uma proposta, mais uma, por um jogador do Flamengo, esse titular. O Rennes da França, a pedido de Jorge Sampaoli, tentou contratar Eric Pulgar. Proposta de 4,5 milhões de euros ou 28 milhões de reais. Com a lembrança de que o contrato do Pulgar se encerra em dezembro desse ano e ele já deixou bem claro que não vai renová-lo, pretende voltar à Europa. Ou seja, ou o Flamengo aceita uma proposta como essa, ou fica com o jogador ao longo da temporada e assiste a ele assinando um pré-contrato a partir de julho. Ainda assim, o Flamengo decidiu recusar a proposta do Rennes para manter, pelo menos enquanto não existirem propostas melhores, o jogador. Só para arrematar essa história, quero lembrar do caso do Atlético Mineiro, que recentemente passou por situação parecida com 2 jogadores, o Batalha, volante, e o Zarate, o meio atacante. Ambos tinham vínculo somente até o fim do ano, e o Atlético decidiu negociar os 2. O Zarate foi por algo na casa dos $2 milhões, enquanto o Batalha teve uma operação total de $1,6 milhão. Batalha vai jogar no Boca Juniors, o Zarate será reforço do Racing. Só para completar o noticiário do Flamengo, rubro-negro tem proposta também pelo Carlinhos. Eu já havia contado em primeira mão que o Vitória, da Bahia, queria contratá-lo. Depois teve a repórter até que chegou a desmentir essa informação. Agora está todo mundo confirmando. Outra notícia importante, o Carlinhos também é alvo do Mazatlán, que é um time mexicano que se dispõe a pagar $800 mil pelo empréstimo de uma temporada. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Deixa aqui o seu comentário, não esquece de deixar like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Ficamos por aqui, um grande abraço no seu coração, até mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.